Olá, boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova. Estamos chegando com o programa Além da Notícia nesta quinta-feira e mais um assunto muito atraente. Vamos falar hoje sobre pesquisas científicas em seres humanos. E para conversar conosco sobre este tema, um sacerdote, Padre Aníbal Gil Lopes, que é médico, professor de Biofísica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro titular da Pontifícia Academia pela Vida, membro da Academia Nacional de Medicina e membro da Comissão de Bioética da CNBB desde 2004. Padre Aníbal, quanta coisa, bem-vindo. Uma boa noite para você, uma boa noite também para todos os nossos ouvintes. Como é que um sacerdote conseguiu adquirir tal currículo, sacerdote, médico, com esse currículo assim, padre? Tudo depende de quando a gente começa, não é? Eu acho que eu tive a oportunidade de iniciar o curso médico bastante jovem e ainda durante o curso médico fazer a minha preparação para o sacerdócio. De tal modo que eu fui ordenado sacerdote na Arquidiocese de São Paulo no mesmo mês em que eu colei grau em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Praticamente simultaneamente. 20 dias de diferença e há muitos anos atrás. Foi em 1973, portanto há praticamente 39 anos. Eu só gostaria de saber como isso foi possível. Ainda hoje seria possível alguém conciliar desta forma uma formatura e uma ordenação sacerdotal? Eu entendo que sim. Eu acho que as pessoas têm diferentes dons, não é? Eu jamais esperaria, por exemplo, ser capaz de fazer salto de altura e coisas desse tipo. Cada pessoa tem uma capacidade, Deus nos dá dons os mais variados. Isso não depende de nós, são dons que Deus nos dá. E Deus certamente me deu o dom de estudar, de ter prazer, de ter facilidade com essas coisas, não é? E, acima de tudo, a alegria de fazer essas coisas. Então, quando Deus nos chama e Deus nos dá o seu dom, tudo é possível. Para Deus, nada é impossível. Padre, o senhor sempre atuou no seu ministério sacerdotal utilizando-se também da medicina? São coisas muito difíceis de serem dissociadas, porque a gente é uma pessoa única, não é? Em inúmeros momentos da minha vida, eu tive uma ação pastoral muito marcada. Eu comecei minha vida na periferia de São Paulo, muito ligado tanto à área de educação quanto à área de saúde. Mas logo que eu terminei o meu curso médico e fui ordenado, eu iniciei a pós-graduação. Eu fiz doutorado 2 anos ou 3 depois, morando, quer dizer, sendo pároco, em uma paróquia de periferia. Em outros momentos da minha vida, eu acabei me envolvendo muito profundamente com questões de saúde. Na década de 80, quando a AIDS era uma doença totalmente desconhecida, e eu diria até que muitas pessoas tinham medo, receio de chegar perto de um paciente, nós iniciamos em São Paulo um trabalho que se chama Projeto Esperança. O projeto existe até hoje. Abrimos uma casa para acolher pacientes terminais, na época, não é? Então eu morei durante alguns anos com esses pacientes. Então, em alguns momentos da minha vida, o ministério sacerdotal e a medicina estiveram muito unidos. Em outros momentos, certamente, o aspecto educacional foi mais importante, o aspecto científico, a pesquisa científica. Hoje, eu atuo muito mais na área ligada à pesquisa científica na universidade e estas questões éticas ligadas à participação do ser humano em protocolos, em estudos de pesquisa que envolvem necessariamente o estudo na pessoa humana. Eu fico aqui imaginando quantas experiências o senhor já não deve ter vivido conciliando sacerdócio e medicina. A gente vai aprofundar um pouco mais isso. Só gostaria de voltar um pouquinho atrás. As duas vocações, elas surgiram juntas? Ou o senhor, quando estava caminhando para uma, descobriu a outra e pensou, vou levá-las juntas? Eu vou dar uma resposta assim, talvez surpreendente, mas Deus nos chama desde o útero materno. O chamado de Deus é alguma coisa que nós dificilmente saberemos quando ele aconteceu.
porque ele é tão interior, ele brota tão de dentro de nós, que a gente não seria o que a gente é se a gente não respondesse e fizesse aquilo para o que Deus nos chamou e nos deu os dons. Então, se eu for me lembrar, quando era muito menininho, vou contar uma história. Eu imagino que essa história possa, para os nossos telespectadores, também ressuscitar, né? Fazer com que eles descubram dentro deles próprios as suas vocações. Eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. E na escola, no grupo escolar, eu me lembro como se fosse hoje, sentado naquelas carteiras com 2 crianças antigas, não é? E veio um padre da cidade e pediu que a gente escrevesse uma redação dizendo o que a gente gostaria de ser. E com 9 anos eu escrevi que eu queria ser padre, médico e professor. E aconteceu. Certamente Deus já tinha me mostrado o caminho para isso, não é? Deus manifesta as coisas de um modo muito, eu diria, muito sutil. A gente nunca tem vocação para alguma coisa que não nos é connatural, que ela brota de dentro de nós com naturalidade, não é? Bom, o senhor hoje é padre, médico e professor, como a gente bem o anunciou aqui no começo do programa. Consegue conciliar tudo isso com muita naturalidade? Eu acho que aquilo que é de Deus não é artificial, é natural. Quer dizer, são papéis que você desenvolve a cada momento que são inseparáveis de você, né? Eu acho que, para mim é difícil, por exemplo, olhar para uma pessoa, eu posso não abrir a boca, mas é muito difícil olhar e no primeiro olhar eu já estou fazendo diagnóstico. Quer dizer, para mim é natural ver a doença, ver as suas características. Na minha relação, ser professor é natural, não é? Quer dizer, é você ser capaz de despertar no outro o interesse pelo conhecimento, a clareza para enxergar certos pontos que antes a pessoa não enxergou direito. E gostaria de enfatizar, nada disto nos custa trabalho, a nossa vocação não custa trabalho. Como ela é um dom de Deus, ela nos é espontânea, não nos cansa. Eu acho que a gente sabe quando a gente está respondendo a Deus, porque aquilo deixa de ser alguma coisa pesada, uma coisa extremamente connatural, uma coisa que sai com toda a simplicidade. Nesse momento a gente sabe que estamos no caminho para o qual Deus nos chamou. Olha, nós já estamos no ano da fé e tudo que o padre Aníbal, o professor Aníbal, o doutor padre Aníbal está aqui nos dizendo, tenho certeza, é uma rica contribuição neste ano da fé, o que o senhor está nos trazendo aqui também com a sua vocação, a sua história. O senhor enfatiza títulos. Eu acho que os títulos, eles são as coisas menos importantes que existem. Eu diria que as pessoas mais sábias e santas que eu conheci, os títulos que eles tinham que eram importantes eram da santidade. E não esses títulos de doutor, de professor, disso e daquilo. Não é? Olha, nós vamos nos surpreender nessa conversa aqui, eu tenho certeza. Bom, mas deixa eu aqui trazer mais ainda. O senhor também é coordenador adjunto da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ligada ao CNJ, Conselho Nacional de Saúde. Qual é a função desta comissão no Brasil e o trabalho que ela realiza? Esse é um ponto muito importante. A pesquisa em seres humanos, ela é essencial para que o conhecimento humano, que deve ser gerado para o próprio bem do ser humano, se desenvolva. Essas pesquisas podem ser na área das ciências humanas, aquilo que é ligado, por exemplo, à educação. A educação, o desenvolvimento dos métodos, a capacidade de avaliação, são temas extremamente importantes. Também nessa área biomédica, em que, por exemplo, como é que se desenvolve um novo medicamento e como é que se tem a certeza de que ele é seguro, que ele não vai causar efeitos adversos, maléficos para a pessoa, ou pelo menos que os efeitos benéficos superem muitos maléficos, e que seja um medicamento eficiente, efetivo, que de fato cure ou melhore ou diminua os sintomas de uma doença. O grande progresso da medicina dependeu e depende de uma série de protocolos, de estudos em seres humanos
exatamente para testar isto. É um número imenso de estudos que são realizados no mundo e no Brasil, não é? E que são extremamente importantes para o povo. Agora, a sociedade, ela tem que ter a noção de qual que é o permissível quando se trata da pessoa humana. E vou dar alguns exemplos. Quando nós falamos, por exemplo, em alguém participar do estudo com um novo medicamento, ou qualquer estudo, saber, por exemplo, um estudo em adolescentes para se saber utilização de drogas, comportamentos, aquilo que facilita ou dificulta a adesão ao comportamento ou a saída do uso de drogas, são estudos realizados, não é? Primeira coisa, aquele que é convidado para participar de um estudo, ele tem que saber todos os aspectos de estudo, tudo em que ele incorrerá ao ser participante de um estudo, saber os riscos, os benefícios, e ele tem que ter certas garantias. A garantia de que ele só participa do estudo se ele de fato desejar, e tem que ser livre. E ele tem que saber o que acontecerá. Segunda coisa, ele tem que ter o direito de que, se ele, a um dado momento, não quiser mais fazer parte daquele grupo de estudo, dizer não quero mais, o direito de sair. Um estudo que possa envolver, por exemplo, riscos. Quase todo estudo envolve algum risco. Pode não ser um risco físico, pode ser um risco psicológico, pode ser o risco da sua imagem, que poderá ser vista pelo outro de uma forma que ele não deseja. Então, tem algumas coisas que a sociedade deve garantir e exigir para que aquele que se torne um sujeito de pesquisa seja protegido também pela sociedade. Então, é ele dar o seu consentimento, é o direito ao sigilo, à privacidade, a que todas as consequências de um estudo, se for na área médica, por exemplo, que ele tenha o tratamento garantido, gratuito, que ele seja cuidado, que ele seja orientado. Se, por exemplo, ele participou de um estudo que está testando um novo medicamento. Vou dar um exemplo. Há pessoas que têm diabetes tipo 2, uma doença muito comum, e que utilizam já muitos medicamentos e não conseguem resolver a sua doença. Então, se propõe que ele seja um sujeito de uma pesquisa onde vai se testar um novo medicamento. Imagine, por exemplo, que durante esse estudo, esse medicamento experimental consegue fazer com que ele agora tenha o seu diabetes controlado. Quando ele termina a sua participação no estudo, que pode levar 2 meses, 4 meses, 6 meses, se esse indivíduo teve um benefício, ele tem o direito de continuar recebendo o medicamento enquanto for necessário, enquanto for para o seu bem, desde que o médico dele lhe prescreva. Então, são pequenos e grandes direitos que o controle social, o Conselho Nacional de Saúde, em 1996, estabeleceu uma resolução que é a Resolução 196 do ano de 96, onde ela descreve tudo isso e garante os direitos do sujeito de pesquisa, da mesma forma que garante certos direitos do pesquisador, de quem paga, quem promove uma pesquisa. Isto quer dizer que há uma regulamentação que garante direitos e deveres para pesquisadores. E pesquisadores e os promotores. E os promotores. Porque quando a gente fala em saúde, por exemplo, com grandes medicamentos novos, grandes aparelhos novos, existe um produtor que depois só o vende. Uma pergunta, padre. Para cada medicamento que surge, cada medicamento novo que surge, ele precisou passar por uma série de pesquisas, então, em seres humanos. Se eu for olhar cada medicamento que é desenvolvido, primeiro como uma molécula isolada, depois testado em animais, em uma série é uma sequência de experimentos, até que vai se testar em animais, mamíferos, e depois se chega, após uma série de testes de segurança, vai se testar em seres humanos.
de milhares de drogas, de medicamentos que se começa a pesquisa, alguns poucos chegarão à prateleira da farmácia, que passarão por todos esses testes que garantem a sua segurança e a sua eficácia. E os testes em seres humanos, eles são fundamentais para que o medicamento, ao ser liberado para a venda, não é? Ele tenha sido suficientemente testado e assegurado de que ele não fará mal e que produzirá algum bem. Quando eu digo não fará mal, se eu pegar, por exemplo, um medicamento contra um câncer, é claro que ele tem inúmeros efeitos adversos, claro que a pessoa se sentirá mal, não é? Todavia, os efeitos benéficos, que é a cura do câncer, valem mais do que o possível sofrimento. Então, sempre existe um balanço entre os riscos e os benefícios. E não há nenhum medicamento que não ofereça algum risco. Muito bem. E olha, nós estamos apenas no começo, nesse diálogo aqui com o padre Aníbal Gil Lopes, que é médico e que está conversando conosco sobre pesquisas em seres humanos. E já já a gente vai mergulhar mais ainda no universo. Olha, são pesquisas em âmbitos diversos: educação, antropologia, pesquisas médicas, psicologia, na área da psicologia. A gente vai conversar sobre tudo isso e ainda o trabalho que hoje o padre Aníbal faz a respeito de toda essa temática tão encantadora. Já já, no próximo bloco, a gente continua.